Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que eu estou muito feliz porque depois de muitos vídeos eu vejo que tem muitos comentários onde as pessoas estão estudando mais a Bíblia, lendo mais a Bíblia, vendo que a leitura está se tornando mais fácil e compreensível. Graças a muitos vídeos que nós, os pregadores da graça, tem trazido, as pessoas vão conferir, vão ver se está lá realmente, então estão lendo mais e mais cada vez a Bíblia, estudando mais, muito diferente do que acontece no sistema religioso, onde as pessoas pegam a Bíblia num domingo e depois deixam largada e depois só voltam a pegar no domingo seguinte antes do culto, justamente por achar que a leitura é difícil, e algumas coisas que não batem, as pessoas deixam de ler, deixam de estudar. Mas enfim, este vídeo é um vídeo curto porque eu quero trazer outra notícia aqui, que é algo que está me preocupando muito. Eu tenho percebido também nos comentários muitos comentários a respeito do nome de Jesus, do nome de Deus, dizendo que Jesus é pagão, muitos comentários. Então eu queria dizer e trazer uma passagem aqui para esclarecer esse assunto. Olha só, primeiro então vamos ler a passagem e nós vamos esclarecer esse assunto. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos do 5 ao 10. Nós vamos ler do 5 ao 10, essa é a única passagem que nós vamos ler neste vídeo. Não vai precisar ler mais passagens. Então vamos lá, começa assim. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é o apóstolo falando aos Efésios lá na geração dele, vamos lembrar isso. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. Então olha só a ressurreição aí. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros. Então nós nos encaixamos nessa parte aqui, ó, nestes séculos vindouros, que viriam depois daquela geração. Depois daquele primeiro século, nós nos encaixamos aqui, nos séculos vindouros, que viriam depois daquele século. A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque olha o que ele vai falar agora. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem de nenhum de nós, nem deles. É dom de Deus. Não de obras. Olha o que ele está falando aqui. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então essas boas obras foram preparadas de antemão para que da cruz para frente todos pudessem andar nessas boas obras. E a salvação é pela graça, mediante a fé. Então não vem de obras nossas, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para nos salvar, como falar o nome correto ou não. Então não é falando o nome certo ou o nome errado que nós vamos perder ou que nós vamos nos salvar, porque não vem mais de nós. O nome até foi importante até o primeiro século, naquela geração, pois o nome ali é totalmente diferente de hoje. O nome levava a pessoa. A pessoa então se identificava por aquele nome e o peso do nome estava sobre a pessoa e não no nome, nas letras. Tanto que existiram outras pessoas com o mesmo nome de Jesus em Israel, mas não tinha poder nenhum, porque o poder não estava no nome, nas letras, mas e sim na pessoa. Hoje, esse mesmo significado tem o sobrenome. Nós nos identificamos uma família, uma descendência pelo sobrenome. Naquele tempo era um pouquinho diferente, não era desse jeito. Então, quando se fala no nome, não é que há uma necessidade de falar o nome correto de Cristo. Até porque os vocabulários de cada país, de cada língua, não são exatamente iguais. Vai haver diferenças, principalmente por causa da transliteração. Ah, mas Jesus é pagão, foi os romanos que deu. Não, o nome de Jesus é grego, veio antes de Roma. Mas tem muito paganismo relacionado a isso? Tem,
eu não vou trazer aqui nesse vídeo. Mas esse nome Jesus é para identificar a pessoa. Quando nós dizemos Jesus, todos sabem que se referem a Jesus que veio no primeiro século e que morreu na cruz. Então é para identificação. Então não há problema falar o nome correto ou o nome, porque a salvação não vem de obras como se nós fizesse por merecer, porque isso foi até a cruz. Os sacerdotes, o povo da lei de Moisés, eles faziam por merecer e para eles sim foi por obras. Eles tinham que olhar para o futuro, até a vinda do Messias, porque foi profetizado para eles. Então eles tinham que fazer por obras e eles recebiam então o galardão. Esse galardão é por merecimento. Eles então mereceram ser salvos mediante a obediência da lei. Da cruz para frente é o contrário. A graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos e mesmo assim ele nos salvou. Então basta nós andarmos em obediência, amando uns aos outros, mas já fomos salvos antes. Enquanto os da lei, eles precisaram cumprir as obras e eles eram salvos depois, da cruz para frente, os da graça são salvos antes. A salvação vem primeiro e depois, então, pela fé, nós andamos em obediência e amor ao próximo para retribuir esse amor que Deus nos amou e assim amamos uns aos outros. Então fomos salvos pela graça. Hoje não tem necessidade. Muitos dizem que o nome de Deus é Ial, mas não é Ial. Eles falam que o nome J não tem no hebraico. Realmente não tem, mas é por causa de escritas, de linguagem, transliterações. Se tiver que tirar o nome de Jesus, não puder falar Jesus, também não vai poder falar João, Jerusalém, Rio, Jordão, Judá, Jeremias, Jeconias, Jezabel, Jonas. Não vai poder falar muitos nomes com J. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário 2 vídeos. Os 2 primeiros vídeos são de um professor de hebraico. Ele tem uma escola de hebraico que ela é apoiada por Israel, por membros de Israel. Ele é especializado no judaísmo desde 2008. E ele mesmo diz que isso não vem de lá. Essa não é uma doutrina de Israel, não é do judaísmo. Vocês veem esses vídeos também que é curtinho, tem uns 10 minutos no máximo. Então é muito interessante. Então procurem e estudem com professor que estão diretamente ligado a esses assuntos para não cair nesses erros. Eles também dizem que os próprios animais, eles dizem o nome Ial, que é o nome de Deus, e aí citam um ou outro animal que faz um som parecido e enganam muitas pessoas. Mas aqui vemos muitos exemplos de animais que nem sequer faz um som parecido, como o pato, a galinha, o ganso, a vaca, o boi, o touro, o cavalo, a zebra, o burro, o jumento, o elefante, a ovelha, a cabra, o bode, o flamingo, um bem-te-vi, um quero-quero. Eu poderia citar vários e vários aqui. Eles nem sequer chegam perto de fazer um som parecido com o Ial. Então não caiam nesse engano. Porque se for por merecimento, já não é por graça, e sim por obra. Então a salvação não vem por graça nesse caso, mas já está tudo feito. Jesus já morreu na cruz, já está tudo feito, já estamos no tempo da graça, a graça está em nós. Então não adianta querer mudar e querer fazer-se merecer falando um nome errado e considerando que a pessoa vai merecer por falar o nome certo e aqueles que não falarem o nome certo, aqueles que falarem o nome errado, não vão ser salvos como se fosse um merecimento. E não tem nada a ver com isso. A salvação é pela graça mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus e nem de obras para que nós nos gloriamos. Porque senão volta ao tempo da lei. As religiões, as igrejas tentam também por merecimento. Eles dizem que tem que se reunir em um local, em um templo, em uma igreja, tem que fazer rituais como batismo, santa ceia, se submeter a um pastor, tem que fazer todos esses rituais por merecimento. E não é mais por merecimento, é pela graça. Veio antes, é pela fé. Então não é mais por merecimento. Então cai no erro novamente de se prender a um jugo. A pessoa não é livre com esses ensinamentos.
Então eu vou deixar mais 2 vídeos, ao total vão ser 4 na descrição do vídeo, no primeiro comentário, e eu vou deixar 2 vídeos desse canal no final de tela, que fala de que nome devemos chamar Deus e a frase em nome de Jesus, em o nome de Jesus, o porquê dessa frase, eu vou deixar no final de tela. Vejam todos que eles são bem curtinhos e são muito interessantes, além de esclarecedores. A salvação vem pela graça, mediante a fé, ou seja, também não é colocando um chip na mão que nós vamos perder a salvação, porque não é por obras nossas, não é por qualquer tipo de obra que podemos fazer que seremos salvos, a não ser ter fé mediante a graça, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de ninguém, não vem de obras para que ninguém se glorie, não vem de nós. É um dom de Deus. Não caiam nessas enganações e vejam esses vídeos. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.